dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Estamos lendo o livro de Provérbios, capítulo 14, e a leitura bíblica de hoje vai do verso 21 ao verso de número 24. Diz a Bíblia o seguinte: o que despreza o seu vizinho peca, mas feliz é aquele que se compadece dos pobres. Porventura, não erram os que maquinam o mal? Mas há beneficência e fidelidade para os que planejam o bem. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, só encaminham para a penúria. A coroa dos sábios é a sua riqueza, porém, a estultícia dos tolos não passa de estultícia. O texto da palavra de Deus, ele é uma continuidade daquilo que compartilhamos ontem. Porque ontem a gente viu que o pobre é odiado até pelos seus vizinhos. Mas diz o texto no verso 21, o que despreza o seu vizinho peca, mas feliz é aquele que se compadece dos pobres. Se dentro da cultura deste mundo marcado pelo pecado, nesse mundo corrompido, se a cultura deste mundo é desprezar o vizinho por conta de ser de uma classe social menos favorecida, a palavra de Deus diz que isso é pecado. É muito interessante porque a gente às vezes quer suavizar os termos, mas a Bíblia, ela não se preocupa em suavizar os termos. O que é certo, o que é errado. E o que é pecado, a Bíblia chama de pecado. E a Bíblia diz que desprezar o vizinho apenas por conta da sua condição social é pecado. Diz o texto, o que despreza o seu vizinho, e aí está falando do vizinho pobre, esse está cometendo pecado contra Deus. Mas feliz é aquele que se compadece dos pobres. A compaixão é fruto da presença do amor de Deus em nossos corações. E a Bíblia diz que aquele que se compadece, aquele que consegue perceber a necessidade do outro, e mais do que um discurso, ele vai fazer alguma coisa para mudar esta realidade, diz a palavra de Deus que ele é feliz. Depois, um pouco mais adiante, a Bíblia diz no verso 22, porventura não erram os que maquinam o mal? Mas há beneficência e fidelidade para os que planejam o bem. Isso significa que quando nós usamos as nossas possibilidades para planejar o bem ao próximo, para planejar uma ação de mudança de realidade, diz a palavra de Deus que existe beneficência vinda da parte do Senhor. Existe fidelidade vinda da parte do Senhor para aqueles que se comprometem e se envolvem para mudar realidades daqueles que estão à sua volta. Possivelmente esse seja um dos textos mais ricos a respeito da ação social que a gente pode usar, porque esta realidade do cuidado de Deus na nossa vida e através da nossa vida para abençoar a vida daqueles que estão passando por uma situação de dificuldade. Depois, ainda nesta mesma linha de pensamento, no verso 23, a palavra de Deus diz que em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, só encaminham para a penúria. Tem gente que, é só da boca para fora, é só discurso. Diz o texto, é só meras palavras, mas nada de prático. Não há compaixão de verdade, não há comprometimento de entrega daquilo que tem. É só discurso para poder mobilizar, é só discurso para poder arrecadar do outro, mas não tira do seu. E isso diz a palavra de Deus que não tem sentido, não há trabalho proveitoso nas meras palavras, não há trabalho proveitoso em discurso vazio, mas quando existe
meras palavras, diz a palavra de Deus que isso só aumenta a penúria, isso só piora a situação das pessoas. Mas há uma promessa da palavra de Deus para aqueles que se compadecem. A Bíblia diz que Deus manifesta da sua bondade, da sua beneficência e da sua fidelidade. Por isso que o nosso coração esteja sempre disponível para ajudar aqueles que estão à nossa volta. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer pela segurança que recebemos da tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque na tua palavra encontramos orientações tão claras a respeito da nossa vida e do nosso comportamento. E nós queremos te pedir, ó Deus, que na nossa vida não haja meras palavras, não haja discursos vazios, mas prática de comprometimento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?